Investidores, antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Em especial hoje, deixa aqui nos comentários o que mais você quer ver no canal. Deixa aí sugestões de quaisquer temas pra gente analisar e ter coisas novas aqui para vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Já começo aqui no 4 horas hoje falando um pouco sobre a situação do Bitcoin, né? O Bitcoin claramente está numa tendência de alta aqui no 4 horas. A gente rompeu para cima o nosso triângulo depois de um falso rompimento para baixo, o que é muito bom, né? E nesse momento a gente fica na expectativa do preço dar uma oportunidade de correção aqui. E eu quero falar bastante sobre a questão das correções no criptomercado, porque eu vejo alguns erros assim, pensando puramente numa análise técnica, né? E que eu quero discutir com vocês. Quando a gente fala de uma possível correção, não quer dizer que uma correção vai acontecer, né, investidores? A gente já viu diversas vezes o preço ou só caindo ou só subindo, sem dar muita oportunidade, sem corrigir em Fibonacci, sem corrigir em nada, né? E é justamente aí que mora o erro de muitas pessoas. Muitas pessoas acreditam que por o preço já ter subido demais ou já ter caído demais, ele tem que necessariamente corrigir. E muitas vezes a maior probabilidade é que isso não aconteça, como eu vou te mostrar hoje a análise de sentimento. Mas o mais importante para você entender numa correção é que o nosso papel como analistas técnicos não é especular quando ela vai acontecer, até onde ela vai acontecer. O nosso papel é estar preparado nos pontos onde a gente denota como boa probabilidade de operação para, se ela acontecer, a gente aproveitar e fazer as nossas compras ou vendas, dependendo da situação, né? No nosso caso agora, possíveis compras. Então muitas pessoas me perguntam assim, pô Pablo, até onde essa correção aqui vai? Eu falo, eu não sei, ninguém sabe, tá? E o mais importante pra gente, e o que eu sempre falo, não é especular o tamanho da correção. Porque nós, como analistas, a gente não tá interessado nessa correção em si. A gente não está interessado em pegar ondas corretivas como essa onda 2. A gente está interessado em pegar ondas impulsivas, que são ondas que têm muito maior probabilidade de sucesso e que aí sim a análise técnica vai dar as probabilidades pra gente. Então quando alguém fala, eu acho que vai nos 38.500 ou nos 37.800 ou nos 37, ninguém sabe para onde vai. O que a gente sabe é que se vier aqui, a gente tem oportunidade, tá bom? E nunca acredite que, eu acho que vai ter correção, então eu vou apostar que essa correção vai acontecer. Não, porque você vai estar apostando contra a tendência e a tendência é a principal amiga, sua amiga no mercado para você ganhar dinheiro, tá bom? Então não acho que só porque um preço subiu demais, ele tem que corrigir, ou só porque ele caiu demais, ele tem que corrigir, tá? Você vai perder muito dinheiro enquanto você estiver operando ao contrário do que você deveria estar fazendo. Você tem que operar a favor da tendência, a favor das ondas impulsivas, nunca das ondas corretivas. As ondas corretivas, a especulação até onde elas vão não gera capital, não gera dinheiro, não geram boas oportunidades pra gente. Tranquilo? Então nunca se esqueça disso. Falando um pouco aqui de uma situação mais do curto prazo, né, que a gente está vendo aqui, é um triângulo, tá? Eu acho que a gente está tendo um triangulinho aqui, um padrão de continuação da alta depois do nosso topo lá próximo dos 41 mil dólares que a gente testou 2 vezes já, né? A gente está bem próximo de uma decisão aqui, na minha opinião, e um rompimento convicto dessa região dos 40.500 dólares pode gerar para a gente, sim, um rompimento para a gente romper os 41, tá bom? Então esse é um ponto importante, que se rompido não vai ter muita coisa para segurar aqui o Bitcoin para renovar máximas, tá bom? Continuando aqui, se a gente perde, primeiramente, esses 40 mil dólares não seria muito bom, mas de maneira mais conservadora, esses fundinhos aqui, ó, nos 39.600. Se isso acontece, provavelmente a gente vai ter uma correção para ir buscar abaixo desses fundos aqui, né? Ponto onde as pessoas provavelmente vão ser liquidadas e estopadas, tá bom? Então, quando eu falo de especular uma correção até onde vai, eu prefiro muito mais olhar o price action e ver pontos importantes que, se rompidos, a gente tem uma boa probabilidade dessa correção continuar. E se rompidos para cima, talvez essa correção não aconteça nem em 0,382, tá bom? E continuando aqui agora, então, indo já para uma análise de sentimento, né? Primeiramente, o sentimento eu acho que ele deu uma piorada, tá? Nas últimas horas aqui, como vocês podem ver, o nosso CVD das sardinhas, ele tá subindo, tá? Isso não é um sinal muito positivo. E o nosso long short ratio, ele continua aqui acima de 1, tá? É aquela coisa que eu falo com vocês. Esse acima de 1 não é algo ruim no longo prazo, então não há motivo para se desesperar aí para quem está comprando, acreditando nessa nova tendência, nesse novo triângulo do Bitcoin. A gente realmente só vai ter problemas aqui se a gente perder os 34 mil dólares, então tá bem distante, tá? Então eu mantenho parte dos meus Bitcoins, sim.
Porém, eu consigo enxergar que a gente, quando tá ficando, né, igual eu disse para vocês ontem, quando a gente tá ficando muito tempo acima de 1, a gente acaba que tá corrigindo, né? Foi aqui, mais ou menos aqui meia-noite, tal, 11 horas da noite, e o preço acabou dando uma corrigida. Por quê? Porque a gente ficou muito tempo aqui com o nosso long short ratio bem elevado, né? E uma coisa que tá me chamando a atenção, e talvez o principal motivo da gente não ir corrigir lá direto no 0,32, 0,5, é justamente o comportamento desse long short ratio, tá? Na verdade, foi por aqui, né? Foi por aqui que a gente gravou o vídeo ontem. O comportamento desse long short ratio, ele tá interessante quando a gente começa a cair e vai abaixo dos 40 mil dólares. Repara aqui, quando o preço fica abaixo dos 40 mil dólares, as pessoas começam a acreditar que ele vai continuar caindo. Então, sempre quando ele cai, as pessoas falam, opa, vou shortar. As sardinhas shortam, as sardinhas shortam, as sardinhas shortam. Então, fica difícil o preço corrigir lá em 0,382, em 0,5, enquanto as sardinhas acreditarem que o preço vai despencar, tá bom? Então, esse é mais um dos motivos que, a partir já anos, eu não tento especular mais a correção. Eu não tento falar, não, eu acho que vai 0,382, 0,5, 0,618, não. Eu só encaro ela como algo natural e como algo que pode dar uma oportunidade para mim, tá? Porque muito parte dessa correção depende aqui da análise de sentimento e o que os indicadores vão fazer. Então, Pablo, quando que essa correção vai acontecer? Quando a gente tiver uma queda aqui, romper esses suportes importantes, como por exemplo os 39.600 que eu te falei, e o nosso long short ratio subir. Se isso acontecer, boa probabilidade da gente ter uma correção para ter essa nossa oportunidade de compra no 4 horas, tá bom? Se ele continuar caindo, o long short rate continuar despencando, cara, você não vai lá. A probabilidade de ir é bem baixa, tá bom? Então, eu acho que ele está sendo o melhor indicador aí para a gente entender bons momentos, para a gente pensar em acumular e para a gente pensar em distribuir, tá bom? Então, olho no long short ratio, que ele é um indicador que está ajudando bastante. Em relação ao Severo das Sardinhas, né, ele deu uma piorada aqui nas últimas horas, o preço está meio caindo e ele está subindo, isso é uma divergênciazinha, tá? Mas também não é nada demais, né? É só algo aí que me deixa um pouquinho mais preocupado, assim como o que eu já disse para vocês ontem, as liquidações. A gente está tendo mais liquidação quando sobe do que quando cai, ou seja, as instituições estão achando mais liquidez nesse momento aqui acima das pessoas que estão shortando errado, tá bom? Então isso normalmente é um sinal que a gente precisa ter uma quedinha um pouco maior para liquidar mais pessoas. E eu continuo na mesma toada de ontem, tá? Enquanto a gente não tiver uma grande liquidação, eu não vou me posicionar tão fortemente assim no mercado, né? Acho que a única maneira da gente ter uma posição assim um pouco mais conservadora é com essa grande liquidação, mas não vamos fechar os olhos para um possível rompimento desse triângulo aqui, né? Ou seja, se a gente rompe esse triângulo para cima, esses 40.500, de maneira mais conservadora seria os 40.700 aqui, né? Mas acho que os 40.500 já seria muito bom por causa desse candle de volume. Se a gente rompe aqui e o nosso long short ratio cai e volta para verde, por exemplo, aí a gente vai ter uma boa oportunidade de fazer um day trade aqui no Bitcoin, acreditando neste triangulinho com stop condizente a ele. E falando um pouco aqui do order book, a gente continua vendo assim um grande equilíbrio no 1%, tá? Durante todo o dia, e a gente está vendo bastante gente tentando comprar no 1% e tentando vender também, então as instituições estão bem indecisas nesse 1%. E continuamos com mais instituições no 2,5%, tá bom? Então, até os 41 mil dólares agora, a gente tem bastante ordem, 260 milhões de dólares contra 210 só de compra. E agora, basicamente, parece que é aqui que eles estão tentando segurar mais, né? Se passar dos 41, provavelmente a gente vê o preço nos 42, 42.500, 42.700 aqui. Tranquilo? Falando um pouco sobre as ordens aqui de compra, elas deram meio que uma equilibrada, né? Vocês lembram que não tinha muita ordem nos 39.300, 39 mil? Elas deram uma equilibrada aqui e eu destaco para vocês que nesse momento, né, eles até tiraram um pouco dessas ordens, né? Ontem, quando a gente estava fazendo o vídeo, tinha essas ordens aqui, lembra? Nos 39.200, principalmente ali nos 38.800, 38.600. Repara que não tem tanta ordem assim mais, tá? Então, isso aqui é um sinal um pouco de perigo, mas nada demais também, nada demais. Afinal, o preço ainda está um pouco distante dessas ordens, né? Se a gente voltar aqui na região abaixo ali dos 38.800, não vai ser tão bom como seria com esse tanto de ordem, mas pode continuar sendo uma boa oportunidade de acumulação. Então, eu estou de olho, né, nesses fundinhos aqui, onde muitas pessoas vão ser liquidadas e estopadas nos 38.600 dólares. Beleza, investidores? Cara, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para fazer um resumo aqui, né, do que eu quis passar hoje, é que quando a gente vai operar qualquer ativo, seja no criptomercado ou seja em qualquer outro mercado, a gente sempre deve visar operar a favor
favor da tendência, que é a principal maneira da gente ganhar, né? Quando a gente opera a favor da tendência, necessariamente a gente vai tentar operar a favor de ondas impulsivas. Então não faz muito sentido pra gente especular, até onde vai essa correção, não sei o quê. Por quê? Porque não é o que nos dá a oportunidade. A oportunidade, ela vai acontecer se a correção acontecer, tá? Então a gente não especula, ela vai acontecer, não sei. Se acontecer, a gente tem a oportunidade. E aí sim a gente tem que estar preparado para utilizar essa oportunidade a nosso favor, com as probabilidades a nosso favor. Deu para entender? Não entendeu muita coisa? Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, tá? Inclusive com sugestões para os próximos vídeos. Então falando um pouco aqui sobre o Bitcoin. Continuamos numa situação boa no 4 horas, estamos acima do triângulo e vou me manter bullish enquanto o sentimento estiver legal, igual tá, e enquanto a gente estiver acima dos 34 mil dólares, tá bom? Então, pra gente mudar de lado e ficar bearish, vai demorar provavelmente. A gente pode ter duas oportunidades de operação nesse momento que eu vejo aqui no Bitcoin, as duas de compra. Primeiro, uma possível operação a partir desses fundos onde as pessoas vão ser liquidadas ali de compra mais de swing trade, mais de longo prazo, abaixo dos 38.700 até essa região aqui dos 37, seria, na minha opinião, uma grande compra aí de longo prazo no Bitcoin neste momento. A gente vai ter que ver como os indicadores vão chegar lá, né? Claro. Ou a gente pode tentar operar o rompimento desse triângulo para cima, que aí eu realmente recomendo, se você for um pouco mais... se você conhecer um pouco mais de trade, né, se você for um pouco mais experiente, igual a gente teve a oportunidade, por exemplo, de operar esse reteste do último triângulo aqui do vídeo de ontem mais cedo. Tranquilo, investidores? Então é isso, caras. O sentimento, na minha opinião, ele continua um pouco perigoso, ele continua mostrando pra gente um pouco que a gente pode ter essa correção um pouquinho maior, mas enquanto a gente estiver caindo e o long short rate estiver indo para baixo de 1 para 0,9, 0,8, eu acho que essa correção é extremamente improvável, né? Porque a gente precisa que a gente tenha essa queda com o long short rate subindo, para aí sim as instituições mandarem o mercado para baixo e captarem mais liquidez, liquidarem mais pessoas, coisas que elas não estão conseguindo, talvez porque não tem tanta gente assim em long nesse momento. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E é isso. Um forte abraço.